Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Nós estamos nessa nova série de mensagens no livro de Gálatas. E hoje será o nosso segundo encontro para reflexão neste livro. Então, Gálatas capítulo 1, versos do 6 ao 10, conforme está posto aqui na tela. Nós vamos então ler sobre esta perícope que fala que não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês, ou um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e eterno Pai, queremos neste momento, Pai, te pedir, ó Deus, pela intervenção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. Que seja um tempo, ó Deus, de regozijo, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, ó Deus, em que as nossas almas serão alimentadas. Que o Senhor Deus atue em cada coração, Pai, nesta noite. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, como vimos domingo passado, o apóstolo Paulo então se propôs a escrever esta carta à província romana da Galácia. E provavelmente a região sul, onde ali estavam algumas cidades que são citadas em Atos capítulo 13 e 14, as cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra e Derbe. Então, ali tratava-se da primeira visita missionária, viagem missionária do apóstolo Paulo, e que possivelmente, pela carta, nós entendemos que ele plantou igrejas nessas cidades. Assim sendo, meus irmãos, estas congregações, elas eram jovens, elas estavam dando seus primeiros passos, porém muito vibrantes, com a novidade, com as boas novas de que o evangelho é pela graça, a salvação é pela graça e não pelas obras. E isto fez com que eles também tivessem um amor tão profundo, né, pela doutrina, apesar de que dentre eles haviam então judaizantes convertidos, não muitos, mas tinham no meio daquelas igrejas gentílicas. Pelo fato de estarem iniciando, ainda estavam vulneráveis nas suas convicções. E essa vulnerabilidade, então, posta naquelas comunidades, podemos entender então que algo deu errado, algo deu terrivelmente errado naquelas igrejas. Elas haviam então começado muito bem, estavam caminhando bem, abraçando o evangelho da graça de Paulo, que Paulo pregava, a salvação então em Cristo Jesus, e não pelo cumprimento de alguma coisa que fizesse-os serem merecedores da graça e da salvação. Mas agora estavam voltando então para o que Paulo chama de um evangelho diferente. Paulo havia pregado o evangelho de Cristo, pregado então as boas novas de salvação por meio da graça, e agora eles estavam sendo levados para um outro evangelho, um evangelho diferente, uma distorção que acrescentavam exigências à obra consumada de Jesus. Neste caso, meus irmãos, tratava-se de um ensinamento judaico, que então havia essa insistência de que os crentes gentios, eles precisavam então obedecer à lei cerimonial mosaica, incluindo a circuncisão, para que eles pudessem então serem pertencentes ao povo de Deus. E aqui estava um ponto de acréscimo à pregação de Paulo. Paulo então ele vai combater exatamente
esta distorção. Irmãos e irmãs aqui presentes, este não é apenas, irmãos, um problema antigo, não é um problema do tempo de Gálatas apenas. A tentação de querer em Cristo mais alguma coisa é muito forte até nos nossos dias, porque hoje nós podemos encontrar acréscimos à pessoa de Cristo, acréscimos a quem é o Senhor, acréscimos do que representa o Senhor para nós e os seus efeitos poderosos e soberanos. É Cristo mais o nosso desempenho, é Cristo acrescentando a tradição, é Cristo acrescentando outros quaisquer documentos, Cristo mais uma certa experiência espiritual. E quando isso acontece, queridos, temos um problema. O problema é que quando se acrescenta qualquer coisa a Cristo, não se enriquece o Evangelho, mas perde-se tudo, porque Cristo não precisa de acréscimos. Cristo não precisa de ser nada acrescentado a Ele, de ajudar a Ele em qualquer coisa, pois Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o detentor de todo o poder, de toda a honra e glória. Ele não é carente de coisíssima alguma. Quando se acrescenta algo ao que Deus e o Senhor Jesus, na pessoa de Cristo, quer fazer, nós estamos perdendo de vista o puro Evangelho, o Evangelho puro e simples. Esta passagem, queridos, é a palavra urgente de Deus para a sua igreja hoje, nesses dias. Não há outro evangelho, não há acréscimos, nem então agora, nem no passado, nem jamais. Esta passagem é a palavra então de Deus que se coloca para nós, e nesta noite nós refletiremos cuidadosamente, meus irmãos, nestes versos que compreendem o seu significado naquilo que nós lemos hoje, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos, e naquilo que ele tinha como intenção em seu coração, de poder então passar um retorno da igreja, das igrejas, à centralidade da palavra de Deus, com base nos seus ensinamentos, com base naquilo que o Senhor Jesus passou para ele, naquilo que o Senhor Jesus representa para a igreja. E isto, de fato, queridos, é algo a ser chamado a atenção, e temos como objetivo refletir sobre isso. Observe, meus irmãos, que para os gentios convertidos, a religião sempre foi algo fora de uma questão de desempenho, ou seja, era algo que o desempenho tinha muito a ver com aquilo que se entendia por salvação. E isto, irmãos, estava na alma do povo. Estavam acostumados a um sistema de apaziguamento dos deuses por meio de rituais, por meio de coisas que deveriam ser feitas para garantir bênção e para fugir de um julgamento. A mensagem então de uma salvação gratuita e completa pela graça somente em Cristo era algo, irmãos, que soava estranho, mas maravilhosamente libertadora, pois agora o apóstolo Paulo estava ensinando aquelas igrejas as boas novas de salvação, as boas novas. Crentes judeus, então, por outro lado, eles cresceram imersos nos marcadores da identidade da aliança de Israel, de que circuncisão, leis cerimoniais e festas sagradas eram algo extremamente valorizado e que precisava acontecer para que as pessoas pudessem então se achegar e serem consideradas como povo de Deus. Muitos irmãos lutavam para entender como a lei se relacionava com a aliança e com novos irmãos e irmãs em Cristo. Essa diferença de formação então criou um terreno fértil, queridos, para a divisão e para a confusão dentro da igreja. E é preciso compreender isto com muita clareza. Neste campo então missionário, meus irmãos, tão jovem, né, e impressionável, chegaram então falsos mestres, muitos deles então ensinando e deteriorando todo o ensinamento que o apóstolo Paulo havia dado, e ele já tinha ido embora para outra região, e agora eles estavam aos poucos minando todo o ensinamento que o apóstolo Paulo havia dado àquele povo. A mensagem deles, irmãos, era mais ou menos assim, e isto aqui é o entendimento de comentaristas da época: a fé em Cristo é boa, mas não basta. A fé não basta. Para fazer parte integral do povo de Deus, você precisa também se submeter à lei mosaica. Você precisa ser circuncidado.
Você precisa guardar os limites estabelecidos pela lei. Este ensinamento, irmãos, criou, então, na prática, uma hierarquia naquelas igrejas. Pois agora, os crentes de primeira classe, percebam isso, que é um entendimento de muitos comentaristas que entendem desta mesma forma. Havia, então, aqueles que eram circuncidados, cumpridores da lei, tinham um status dentro da comunidade elevado, ali a primeira classe. E a segunda classe, então, eram aquelas pessoas gentílicas que vieram, que se converteram, considerados então incompletos, porque não queriam se submeter aos caprichos dos judaizantes de primeira classe. Coisa terrível. E esses judaizantes, irmãos, eles exploravam então o povo dentro de uma pressão cultural que se estabelecia. Eles então reivindicavam autoridade, prestígio, apelando pela tradição, pela escritura e possivelmente por supostos laços dos apóstolos em que eles viveram no passado. Em comparação, meus irmãos, Paulo, outrora um fariseu entre fariseus, agora aparecia como um renegado, pregando a mensagem da salvação, somente pela graça, à parte das obras da lei. Queridos, hoje em dia, meus irmãos, há muitos com as suas imaginações distorcidas quanto a esta verdade tão clara. Pessoas que estão nas igrejas achando que porque dão oferta, porque vão nos domingos na igreja, porque cumprem um ritual, porque fazem isso ou fazem aquilo, e são merecedores da salvação. E é preciso dizer nesta noite para todos nós, relembrando com certeza, porque disso nós já sabemos, a salvação, meu irmão, é pela graça unicamente. Eu e você nada fizemos para merecê-la. Nada em nós há de interessante para Deus para que Ele pudesse ter nos escolhido para fazermos parte do seu povo. Nada. Somos devedores em tudo, na totalidade, pela ação graciosa de um Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Versículo 6, meus irmãos. Vamos falar então sobre o abandono da graça. No verso 6, ele começa então educadamente, lamentando: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Observe, irmãos, alguém o informou sobre isso. Alguém disse para ele que as igrejas estavam neste declínio. E ele certamente em seu coração, ao escrever esta carta, se importou com as igrejas. Houve uma preocupação no coração daquele pastor chamado Paulo, de dizer: todo o trabalho que fizemos de plantar essas igrejas, de ensinar a verdadeira doutrina, e agora, na nossa ausência, covardemente, estão agora trazendo o povo de volta para um outro evangelho, para um evangelho agora adaptado, um evangelho agora todo modificado, acrescentando coisas que não é para acrescentar. Paulo, queridos, ele não usa meias palavras, ele vai direto ao ponto. Ele diz que os gálatas estão desertando, e esta palavra desertar é uma palavra militar, é uma palavra daquele que abandona a missão. Ele deixa para trás o que estava sendo feito, ele desertou. O povo estava desertando, abandonando, deixando para trás. Um soldado que abandona a sua tropa. É assim, queridos, que Paulo vê o afastamento daqueles irmãos das 4 igrejas do Evangelho. E, meus irmãos, nós podemos observar, queridos, uma profunda tragédia, pois eles estavam abandonando nada mais, nada menos do que aquele que o chamou pela graça de Cristo. A salvação deles não começou, meus irmãos, com bondade por parte dos irmãos, não por parte da sabedoria ou a fidelidade deles. Começou, queridos, com o chamado gracioso de Deus. E era isso que eles estavam abandonando. Receberam muito de Deus e estavam simplesmente abandonando.
esta verdade, esta condição. Um chamado, meus irmãos, esvaziado na pura misericórdia, que mostrava exatamente nada mais do que uma ação poderosa do próprio Deus, dada gratuitamente por meio da obra, irmãos, consumada de Cristo. Afastar-se disso, queridos, é afastar-se do próprio Deus. Nesta perspectiva bíblica, meus irmãos, daquilo que Paulo estava querendo dizer no verso 6, este não é um padrão novo. O povo de Deus tem sido, meus irmãos, propenso a se desviar desde o princípio. Somos propensos a isso. Somos propensos. Israel, recém-libertado do Egito, vendo o mar se abrir, vendo todas as pragas que aconteceram, que fez com que o faraó deixasse o povo sair, vendo então toda a providência de Deus durante um deserto caótico, quente, providenciou tudo para que eles pudessem caminhar tranquilamente. Fizeram um bezerro de ouro. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, descreve esta situação terrível. Diz assim: abandonaram-me a mim, Deus falando, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Os Gálatas estavam repetindo essa mesma história de tragédia. Há de fato, meus irmãos, um cumprimento cristológico em tudo isso, que nos leva a pensar onde foi que Israel falhou. Onde Israel falhou, Cristo triunfou. Pois Cristo jamais se desviou, jamais ele duvidou da sabedoria e bondade de seu Pai. Do nascimento até o seu último suspiro, Jesus ele caminhou em perfeita fé e obediência até a morte. E porque ele permaneceu fiel, sua perfeita justiça cobre todo crente que se apega a ele pela fé. Ele é a nossa âncora, irmãos. O Senhor Jesus é a nossa âncora, nos mantendo firmes quando somos tentados a nos desviar. Essa palavra, queridos, que nos busca, toca profundamente então o coração de cada um de nós aqui hoje. Se há alguém aqui que ainda não caminha com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amigo, você pode admirar Jesus, você pode respeitar seus ensinamentos, e você pode até desfrutar de uma caminhada com o povo de Deus, mas a admiração não é fé. Rejeitar seu chamado de graça é abandonar o único Salvador da sua vida. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se e confie nele agora. Você está aqui para ouvir esta palavra. A nós cristãos, mas não todos nós, apenas os nominais, os que se dizem cristãos, que estão no meio dos cristãos, que fazem uma meia boca de cristão, só porque é membro da igreja, porque senta na cadeira e caminha, só porque cumpre então um cargo dentro da igreja e acha que está tudo ok. Cristãos nominais. Talvez você frequentemente está envolvido com a igreja, ostente o nome de crente, mas sua confiança não reside na bondade, mas em outras coisas, em outros objetivos. Quem sabe sua fé está sustentada somente no bem-estar da família, no dinheiro que ganha, ou em hábitos religiosos que cumpre todos os domingos. Esse texto chama você a abandonar o falso refúgio, porque o refúgio verdadeiro é o Senhor Jesus. O falso refúgio, quando esse falso refúgio se for destruído, em que você se apegará? Em que? Se apegue somente a Cristo. Ao crente cansado que está hoje aqui nesta noite, você conhece sua fraqueza, você teme ter falhado demais com Deus,
Mas ouça este conselho: a graça que chamou você é a graça que vai lhe sustentar até o fim. Você não é sustentado pela sua força, a força do seu próprio esforço, mas pelo apoio inabalável de Cristo Jesus. Mas Paulo, irmãos, não apenas repreende por abandonarem o Evangelho, não foi somente por isso. Ele deixa bem claro isso. Aquilo que eles se voltaram não é simplesmente, irmãos, uma versão diferente do Evangelho. De fato, não é o Evangelho. Eles abandonaram o Evangelho porque estavam se permitindo adicionar coisas ao Senhor Jesus, que é o Evangelho revelado. No verso 7, meus irmãos, a falsa mensagem disfarçada de Evangelho é citada então no verso 7. O qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Percebam, meus irmãos, que Paulo é enfático, ele é bem claro. Não existe outro evangelho nenhum. Isso é papo furado, não existe outro evangelho. O evangelho só é um, é Cristo Jesus. É a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Existe, irmãos, um único plano de salvação, não são dois. Não tem dois caminhos, só existe um. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, só há ele. Não há um outro. Deus então prometeu, queridos, a sua descendência, a descendência da mulher, em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Em Abraão, meus irmãos, nós podemos ver com clareza. Vemos então a justificação pela fé, não pelas obras. Isso está registrado em Gênesis capítulo 5, verso 6, mas também em Romanos 4, verso 3. Ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. Por meio então da lei, Deus expôs o pecado da humanidade e apontou para a vinda do Redentor. Gálatas capítulo 3, daqui a algumas semanas estaremos nesse texto, capítulo 3, verso 24. Pois ao longo então das Escrituras, irmãos, a salvação sempre foi pela graça, sempre e sempre será, mediante a fé, nunca pelo mérito humano. Não é pela adivinhação de Deus. Fulano vai se converter. Tá bom, então eu vou alcançá-lo, vou providenciar um meio de alcançá-lo, porque ele vai querer. Fulano vai querer, Antônio vai querer, José vai querer. Não, o Senhor estabeleceu planos e propósitos definidos desde sua eternidade. Nesta verdade, meus irmãos, do verso 7, encontramos aqui a promessa que encontra então seu cumprimento na pessoa de Cristo. Ele é a verdadeira semente de Abraão, o filho obediente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Sua vida, sua morte e sua ressurreição são completamente suficientes, absolutamente suficientes para salvar, de uma vez por todas. Não precisa mais nada. Foi tudo cumprido em Cristo Jesus. Absolutamente, meus irmãos, suficiente. Nada pode ser acrescentado sem corromper a sua mensagem. Para aqueles que estão tentados a falsos ensinamentos, quem sabe tenha alguém aqui. Cuidado com as sutis distorções que nos cercam. Eles são atraentes demais. É Jesus mais prosperidade, é Jesus mais desempenho espiritual, é Jesus mais experiências miraculosas e místicas. Mas tudo isso é mentira. Acrescentar a Cristo, irmãos, sempre subtrai Cristo. É como se ele fosse incompleto. O Senhor não é incompleto. Ele é perfeito. Ele é inteiro. Experimentem então examinar todo este ensinamento à luz da palavra imutável de Deus. Aos jovens na fé, aqueles novos convertidos, se porventura tenhamos aqui alguns, quem sabe vocês ainda estejam nesses primeiros passos, nesta vulnerabilidade então do entendimento mais aprofundado
o convite desse texto é: aprofundem-se nas Escrituras, para que vocês conheçam verdadeiramente o Evangelho que tão bem é indicado na Escritura, para que nós e vocês sejam munidos de qualquer falsificação, que isto torne muito óbvio. E para toda a igreja que está aqui reunida, o afastamento, meus irmãos, do Evangelho raramente começa com uma negação direta. Começa com pequenos compromissos, começa com acréscimos silenciosos. Oremos pelos nossos líderes aqui da igreja. Oremos uns pelos outros. Guardem este Evangelho, para que ele seja evidenciado e vivido na adoração individual de cada um, para que ele seja evidenciado também no discipulado da nossa caminhada, como também na nossa missão. Meus irmãos, e como a eternidade está em jogo, Paulo então passa a dar advertências para uma declaração solene de julgamento, nos versos 8 e verso 9, os quais eu passo então a ler. Verso 8 e 9. Mas ainda que nós, e ele fala nós, dele e dos irmãos que foram indicados aqui na perícope de domingo passado. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito ou anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, ele repete a mesma expressão, que este seja anátema. Amados irmãos, a linguagem não poderia ser mais forte do que isto, do que amaldiçoar o ensinamento que estava sendo dado distorcidamente dentro da igreja. Mesmo irmãos, que o próprio Paulo mudasse sua mensagem, eles não deveriam considerá-la mais santa. Ou se um anjo viesse do céu trazendo um evangelho diferente, esse mensageiro então estaria sob a maldição de Deus. Ele deixa muito claro isso, e Paulo repete 2 vezes, para que ninguém deixe de entender que adulterar o evangelho não é simplesmente um erro, mas é rebelião contra Deus. Vou repetir: adulterar o evangelho é rebelião, não é um erro, é rebelião contra Deus. Dentro desta perspectiva, meus irmãos, do que Paulo fala nesses 2 versos, a palavra amaldiçoado, ela vem diretamente, queridos, da estrutura da aliança do Antigo Testamento. Pois, sob a lei, tudo que era consagrado à destruição estava sob a ira de Deus. Deuteronômio 13 nos diz isso, como também Josué 6 diz a mesma coisa. Da mesma forma, meus irmãos, aquele que distorce o evangelho se coloca então sob o julgamento divino. E, queridos, eis então a maravilha da graça para os crentes. A maldição já foi suportada. Nós vamos chegar em Gálatas 3,13, que nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei, o Senhor nos resgatou dela, tornando-se maldição por nós. Ele tornou-se maldição por nós. E na cruz, Jesus então tomou sobre si todo o peso da ira divina, para que pudéssemos então permanecer justos e livres. Neste cumprimento cristológico, meus irmãos, é por isso que o evangelho é final e imutável. Só há o evangelho, um único evangelho. Cristo fez tudo, a salvação está consumada, completa e perfeita. Nada precisa ser acrescentado, nada deve ser tirado. Distorcer esta mensagem, meus irmãos, é insultar aquele que carregou a maldição em nosso lugar. Aos iludidos, então, por tal hipocrisia, examinem seus corações. Devem confiar, então, tranquilamente em suas boas obras,
em seu conhecimento, em sua maturidade espiritual, abandonem tudo isso, rendam-se ao Senhor. Não há lugar para vanglória aos pés da cruz de Cristo. Não há. Não há nada em que possamos bater no peito e dizer, eu fiz e aconteci. Negativo. Tudo é Ele que fez, já de forma completa. Aos líderes e mestres da igreja, daquele tempo e de hoje aqui, irmãos, guardemos o Evangelho que lhes foi confiado. Ensinem-o com clareza, sem rodeios, sem preocupação nenhuma. Não devemos suavizar a mensagem do Evangelho, pois a mensagem do Evangelho não é tapinha nas costas, mensagem de um amor generalizado e delatado, que tudo é permitido. Precisamos, irmãos, ser verdadeiros quanto a isso, ter convicções firmes daquilo que verdadeiramente o Evangelho é. E isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo fez sem suavizar a mensagem, pois a mensagem era de fato ofensiva. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta é a verdade do Evangelho. E, meus irmãos, suavizar então esta mensagem é de fato encontrar um caminho, um subterfúgio para distorcer uma mensagem até de julgamento futuro, mas para aqueles que estão sob pressão. Talvez você sinta a tentação de ceder ao pecado, de tornar a mensagem menos ofensiva. Alguns até se chateiam. Mas o verso 10 vai nos dizer o que é que Paulo acha disso. Pois, irmãos, devemos lembrar da fidelidade de Cristo, a fidelidade dele, quando aqui esteve. Sempre isto terá um preço a ser pago, seguir a Cristo. E nunca será um preço final, porque o preço final, ele já pagou e garantiu a nossa segurança para sempre. Após, irmãos, traçar uma linha tão clara, Paulo então volta-se ao seu próprio ministério, deixando evidente com todas as letras a sua lealdade, não pela aprovação humana, não para agradar pessoas, mas para agradar somente e somente ao Senhor Jesus. No verso 10, meus irmãos, Paulo então finaliza exatamente dizendo assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Observe, queridos, que quando o assunto é Evangelho, a condição de sermos servos do Senhor é não estar preocupados que se vai agradar alguém. Nós não vamos ser desagradáveis, mal educados, mas a mensagem é uma só. Se eu negocio essa mensagem, eu estou sendo desleal à mensagem, estou sendo desleal a Cristo. E as pessoas hoje em dia confundem. Nós vivemos, parece que o tempo da camaradagem, todo mundo é amigo, mas se tocar, se puxar a linha, a régua do Evangelho, pronto, você arranja inimigo de todo jeito, todo tamanho, de todas as formas, porque o Evangelho, ele não tem lado. O Evangelho é Jesus, ele que se estabelece, se apresenta como a centralidade de uma mensagem inegociável. Paulo, querido, se recusa a agradar aos homens, se recusa. Ele não está preocupado se essa carta vai doer, se vai machucar, porque a carta começou agora. Nós estamos na segunda perícope, apenas 10 versos, de tantos capítulos que temos pela frente, apenas 6. Mas haverão perícopes aqui, meus irmãos, duríssimas, que o apóstolo Paulo se propõe a tratar a igreja como demonstração de amor. Demonstração de amor, dizer a verdade. Demonstração de amor, ser verdadeiro, leal ao que a mensagem do Evangelho ela representa. E assim sendo, meus irmãos,
A sua vocação não é dizer às pessoas o que elas querem ouvir, mas proclamar o que Deus falou. Se proclamar o que Deus falou, dá coceira nos ouvidos, perturbação no coração, glória a Deus, estamos no caminho certo. Mas as igrejas, muitas por aí, estão abarrotadas, porque está cheio de gente que quer selecionar o que quer ouvir. Não estão prontas para ouvir a verdade do Evangelho. Mas para nós que aqui estamos, precisamos entender, meus irmãos, que isto é um compromisso com Deus. É um compromisso de servos de Deus, pois assim ele se coloca: se eu for agradar a homens, eu vou deixar de ser servo do Senhor, porque eu vou ter que negociar princípios, e eu não tenho como negociar o que está escrito na palavra. E meus irmãos, é nesta direção que ele então se coloca como servo, ele se coloca como um escravo de Cristo, como aquele que está à disposição do Senhor, e isto significa uma coisa: lealdade exclusiva. Lealdade exclusiva. Lealdade exclusiva. O próprio Jesus, irmãos, ele explicou esta lealdade inabalável quando João escreveu no capítulo 8, verso 29. Jesus disse assim: eu sempre faço o que lhe agrada. Está preocupado em agradar a Deus e não a pessoas. Por meio então do seu Espírito, ele capacita então o seu povo para viver da mesma maneira, temendo a Deus mais do que aos homens e amando a sua vocação mais do que o louvor do mundo. Amados irmãos, não precisamos de aplausos, não precisamos de holofotes em nossa cabeça, precisamos de um coração fiel ao Senhor, precisamos de lealdade diante do Senhor, de dizer a verdade, de poder então conduzir a nossa vida debaixo do que a Escritura diz, de poder então pastorear a nossa casa debaixo da verdade, daquilo que a palavra ela diz, não é do que eu acho, do que eu entendo, dos meus cambalachos adaptacionais, não. Vamos ter problemas seríssimos se isso fizermos. A conta chega depois, porque há uma regra bíblica que é a chamada lei da semeadura: se eu planto, colherei, não tem escapatória. E se eu planto negociação de princípios, eu vou colher problemas lá na frente. Em que ordem? Não sei. Deus é quem sabe. E isto aqui, meus irmãos, é uma mensagem muito séria, porque nenhum amém sai pelo amor de Deus, porque nos leva a refletir, nos leva a pensar se eu estou sendo leal à mensagem do que está escrito e revelado, ou eu estou adaptando o tempo todo. Ajeita daqui, ajeita dali, negocia dali, não fala nisso agora não, vamos levar assim, e vai levando e vai negociando. Meus irmãos, se queremos e somos servos do Senhor, lembre-se do finalzinho do verso 10. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso é muito pesado. Ou seja, aqui ele põe uma condição. No momento em que eu vivo para agradar pessoas, quando o assunto é o Evangelho, automaticamente eu deixei de ser servo do Senhor. Eu vou ser servo de mim mesmo, do meu próprio eu, do meu próprio ego. Assim, queridos, a todos os crentes aqui presentes, cuja aprovação mais importa, qual delas para você? Qual aprovação importa para nós? Qual? O sorriso de Cristo, que dura para sempre? Aqui eu estou parafraseando uma figura de linguagem, né? O sorriso de Cristo que dura para sempre? Os aplausos dos homens que se desvanecem rapidamente? Qual dos dois eu prefiro? O que dói, mas o que cura, sara, liberta e me sustenta? Ou a conversinha camarada, sem nenhum tipo de sustentação permanente? Para qual lado eu estou indo? Que possamos viver, irmãos, ousadamente para Cristo,
Se a mensagem do Evangelho eu precisar perder amigos, é mais importante perder o amigo do que perder a comunhão com Cristo. E aí não tem uma terceira via. Precisamos compreender isso com muita sinceridade. Porque essa lealdade, meus irmãos, custa caro. Custa caro. Assim, Paulo, queridos, nos traz de volta ao centro desta passagem. Quando diz então, não há outro evangelho. Nem então, nem agora, nem jamais. O único lugar seguro para nos apoiarmos é somente em Cristo. Somente pela graça, somente pela fé. Aqui, meus irmãos, eu passo a concluir, trazendo para os nossos irmãos uma reflexão. Será que nós hoje podemos sentir o peso das palavras de Paulo? Que não há outro evangelho? Nem naquela época, nem agora, nem nunca. Os Gálatas, irmãos, eles foram tentados a desviar o olhar de Cristo. E olhar para Cristo e mais algumas coisas. Aquilo que eles achavam que era seguro. Seguro é Cristo. Seguro é apenas o evangelho de Jesus. Eles achavam que aquilo que estavam fazendo era respeitáveis. Era respeitável para poder ser aceito do povo de Deus, mas aceitável apenas pelos homens judaizantes que estavam distorcendo o evangelho. E nós? Será que o nosso filtro ele está fininho? A nossa peneira está fininha a ponto de, ao passarmos em águas mais profundas, detectarmos o que é sutil e que é a adulteração do evangelho? Como nossos corações, irmãos, se desviam facilmente. Como rapidamente, meus irmãos, nós começamos a medir o amor de Deus por nós, pelo nosso desempenho, não é? Por depositar então nossa confiança em nossa herança bancária ou de alguma coisa que tem guardado. Como a gente, irmãos e irmãs, somos propensos a depositar nossa confiança no sucesso daquilo que fazemos, no sucesso ministerial, no sucesso no departamento. E a gente acha que isso vai pesar na balança de Deus. Meus irmãos, como sutilmente, meus irmãos, nós acrescentamos condições à graça. Sussurramos, irmãos, em nós mesmos que Cristo sozinho não pode ser suficiente. Talvez isso não seja verbalizado, mas seja compreendido lá no fundo do coração. Amados, quantas pessoas, irmãos, caminhando com o povo de Deus, ficarão pelo caminho? Quantos? Lembremos-nos, irmãos, da figura da saída do Egito para a terra prometida. Deus disse: muitos ficaram no deserto. Muitos. Mas estavam indo juntos. E do povo que saiu só entraram dois. Os demais que entraram foram os que nasceram no transcorrer do tempo. Mas só Josué e Calebe. Da composição primeira, só dois. Só dois entraram. Nem o próprio Moisés, que foi o grande libertador terreno usado por Deus para cumprir, não obedeceu à exigência por uma inclinação de se afastar, o coração rebelde. Naquele momento Deus deu uma ordem e ele desobedeceu. Deus disse: eu vou ser bonzinho para você, vou deixar você dar uma olhadinha, então você não vai entrar. Irmãos, o povo hoje pensa que salvação, vida eterna, ser crente, é brincadeira. Compreende, irmãos?
porque vive negociando tudo. Qual o problema? É um tal de o que é que tem. Qual o problema? E quem sabe aquele povo disse, o que é que tem? Vamos começar a fazer umas coisinhas aqui para acrescentar aqui a nossa salvação aqui. E o novo evangelho entrando distorcido. E Paulo teve que entrar com veemência. Cristo, meus irmãos, é o único evangelho. Ele viveu a vida que eu e você jamais poderíamos viver. Ele carregou, meus irmãos, a maldição que eu e você jamais poderíamos suportar. Mas ele ressuscitou vitorioso para nos dar uma justiça que eu e você jamais poderíamos conquistar, jamais. Ele fez. No momento, meus irmãos, em que eu e você acrescentamos algo a esta estrutura revelacional, a este conteúdo, a estas verdades bíblicas, meus irmãos, nós estamos tirando o nosso olhar da cruz de Cristo e passamos a caminhar distante. Amados irmãos e irmãs, Cristo, de fato, queridos, Ele é suficiente e nós devemos nos apegar-se a Ele. Precisamos, irmãos, descansar nele. Quando o mundo então zombar da estreiteza da graça, quando até mesmo dentro da igreja vozes os chamarem para algo a mais, não nos movamos, nem para a direita nem para a esquerda. Permaneçamos firmes, irmãos, na rocha sólida, que é o único evangelho entregue de uma vez por todas aos santos do Senhor. E isto é um ponto importantíssimo. E que a graça nos dê ousadia de confessar Cristo no nosso local de trabalho, confessar Cristo ousadamente e pregar a sua palavra no nosso lar. Ousadia que a tenhamos para rejeitar os falsos evangelhos de desempenho, prosperidade, popularidade que nos cercam. Meus irmãos, você não pertence a si mesmo, eu não pertenço a mim mesmo. Nós fomos comprados por um preço, e esse preço custou o sangue de Jesus. Então tenhamos bom ânimo, que possamos nos alegrar nesta noite. Nos alegrar de tal forma, queridos, porque o evangelho que nos salvou é o mesmo evangelho que nos manterá firme até o final, que nos levará a um dia estarmos face a face com o Senhor, em que naquele dia não haverá necessidade de arrependimento por ter permanecido então firme somente pela graça. Não. Tudo estará completo para todo sempre. Haverá, queridos, apenas alegria e alegria eterna no Cordeiro que foi imolado e que reina para todo sempre. E quando nós, irmãos, permanecermos firmes, tenhamos coragem. O Espírito de Cristo, Ele nos guardará até aquele dia final. Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos uniu como corpo de Cristo, e nós estaremos reunidos cantando o hino final celestial. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Que possamos sermos criteriosos com o evangelho que nos alcançou. Que isso seja, meus irmãos, vivenciado. Se for para ter prejuízo, que tenhamos o prejuízo. Se for para perder amigos, que percamos os amigos. Mas que nós não negociemos a verdadeira mensagem do evangelho, que salva, que transforma e que nos leva para a eternidade. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor.